Daqui a pouco você vai conhecer essa história que é muito legal. Antes eu tenho um recado para você. A gente está na edição especial Casa Cor do Edcast. Então a gente está no estúdio montado aqui pela Fornexus, na Casa Cor, gravando o Edcast aqui. E você também pode gravar o seu podcast na Fornexus. A Fornexus é uma agência especializada no assunto. Você chega com a ideia e sai daqui com o seu conteúdo pronto, preparado para canal do YouTube, plataformas de áudio, redes sociais, do jeito que você quiser, você vai ter o seu conteúdo. Então, se você quer fazer o seu podcast, quer fazer o podcast da sua empresa, o seu podcast pessoal, o podcast da sua associação, procura a Fornexus. Os contatos estão nos comentários fixados desse vídeo. E eu peço encarecidamente para você se inscrever no Edcast, acionar o sino das notificações, compartilhar esse conteúdo e todos os outros conteúdos que a gente tem. Tenho certeza que você vai se surpreender. A gente está em todas as plataformas de áudio. Você pode escutar o podcast onde você estiver também. E a gente também está no canal 525 da NET, na TV Ambiental. Agora eu converso com o Fernando Kunski, um dos fundadores do Gazeta Online, lá atrás, nos primórdios da internet no mundo. E também um cara que tem muita história, passou por grandes empresas, fazendo a comunicação de grandes empresas do Espírito Santo, em momentos críticos. Tem histórias, imagino Bastante. Que histórias demais. Mas como é que foi esse negócio do Gazeta Online, cara? Como é que chegou o Gazeta Online para você? Como é que começou tudo? Você lembra disso? Eu lembro que teve uma época, nessa época também, teve o surgimento de muitas empresas especializadas em internet, muitos portais e tal, e foi um boom que teve uma queda gigante também. Muita gente quebrou numa época, gente que mexia com o sistema, com design, assim, ganhava muita grana, mas de repente tudo quebrou e tudo acabou. Como é que foi o nascimento do Gazeta Online nesse contexto, nessa época? Fala para nós. Exatamente, Edu. Primeiro, uma satisfação estar aqui no Edcast. Toda a nossa satisfação. Né? Sou um ouvinte aí de várias pessoas ilustres que você trouxe aqui, amigos. Aqui eu só trago pessoas ilustres, só tem gente ilustre aqui. Pois é uma alegria muito grande poder contar para os seus, as pessoas que acompanham o seu trabalho, o Edcast, um pouco dessa história que não tem como esquecer, que marcou a minha vida pessoal e profissional. Né, quando eu, um jovem jornalista, atuando na redação da Rede Gazeta, nos idos aí de 1993, quando eu tinha acabado de ter uma experiência de viver no exterior, né, eu tinha feito um estágio no Japão, fui com 24 anos para lá fazer um estágio numa agência de publicidade, e estava lá no berço da tecnologia mundial, né, o Japão sempre foi referência, mas não se falava em internet naquela época, 1992. Eu começava a ter meus primeiros contatos com computadores, né, máquinas que fizeram parte dos primórdios da informática, mas não usava praticamente nada lá para eu me corresponder com a minha família, meus pais, meus irmãos e minha namorada, hoje esposa Giovana, que está aqui comigo. A gente escrevia carta, uma por semana para outra, recebia aquela ansiedade para ir para casa na hora do almoço para ver se tinha carta nova, muita saudade, mas não tinha, esquece e-mail, esse tipo de contato. Quando eu voltei, reassumi uma posição que eu tinha na Prefeitura de Vitória, concursado da Companhia de Desenvolvimento de Vitória. Como jornalista? Como assessor de comunicação, tinha sido aprovado em primeiro lugar num concurso, né, Ei, que também cara marcou inteligente, hein? Minha vida, né, foi uma excelente experiência e emprego. Reassumi a prefeitura, já era o prefeito Paulo Artung, eu fui trabalhar na prefeitura à disposição, quando eu recebi um convite para assumir a interinidade de uma vaga de repórter de economia de A Gazeta, quando a colega Ângela Tejo estava grávida, teve neném. Falei, bom, vou pegar uma experiência na área de economia. A Ângela foi minha editora no Gazeta. E agora, aí eu tô lá interino, né, ia voltar a ficar só na prefeitura quando abriu uma vaga efetiva, né, uma colega saiu da editoria de política e o saudoso jornalista Sérgio Egito me convidou para ser repórter de política. Eu sempre quis, gosto até hoje de política, e aí passei a ser repórter. Estou lá digitando uma matéria, né, e bem tranquilo, redação lotada. O então diretor de redação, Ariovaldo Bonas, dá um grito lá da porta da sala dele, dava para a redação, e fala, alemão, vem na minha sala.
Aí eu fingindo que não era comigo, né? Falei, pô, o diretor não é possível. Continuei batendo minha matéria lá no computador. E aí começou aquele buchicho, aquela vaia, Fernando, tá te chamando. Aí eu, alemão, vem aqui na minha sala. Eu fui lá, naquele eternidade, que eu falei, agora eu acho que vou ser demitido. Quando, para surpresa minha, ele falou, Fernando, a gente fez aí uma pesquisa interna, a gente procurou um perfil de jornalista cosmopolita, ele usou esse termo, que eu nem sabia direito o que significava. Já sabe? Já pela base do inglês que eu tinha, experiência no exterior, ele falou, Fernando, a gente precisa de alguém que toque o projeto da Gazeta na internet. Você topa? Eu falei, me pareceu um desafio interessante. Eu falei, topa, só preciso entender o que é internet. E eu, como ninguém na redação, sabia que era internet. Isso era que ano? Estou falando de 93, quando surgiu a internet, a www famosa, né, o World Wide Web, que popularizou a internet como no conceito mais ou menos que a gente tem hoje. Então, aquilo era inteiramente novidade, mas alguns jornais do mundo já começavam a dar os seus primeiros passos. E, para surpresa nossa, assim, né, na concorrência que havia aqui no estado, o jornal A Tribuna, concorrente da Gazeta, tinha já dado um passo e eles imediatamente então procuraram pegar alguém da redação. Eu fui esse alguém, colocaram uma estagiária da área de informática, Cíntia Zanotelli, para junto comigo a gente gestar ali o Gazeta Online, o que seria o Gazeta Online, sob a coordenação do gerente de informática Antônio Mendes Camilo, né, que deu muito incentivo a essa história. E aí a gente então começou a formatar a Cíntia, dando um jeito de importar as matérias do sistema operacional do jornal para a linguagem HTML, né, uma novidade, uma dificuldade, eu não tinha a menor noção do que ela estava fazendo, e eu pegando aqueles conteúdos, aquelas matérias redigidas pelos meus colegas jornalistas para dar um formato de internet, uma cara de internet. E aí foram alguns meses até que no dia 23 de maio de 1996 lançamos efetivamente o site Gazeta Online, que depois virou um portal, referência no Globo.com, mas então é assim que começou a história do Gazeta Online. Eu e Cíntia Zanotelli colocamos no ar em maio de 96. 96, então, foi o Gazeta Online. Exatamente. E aí, como é que você viu o desenvolvimento? Porque nasceu pequenininho, né? Vocês só. Aí depois foi crescendo, foi crescendo. Eu, quando comecei lá, já tinha um corpo, né? O Gazeta Online já tinha um corpo lá. Como é que foi isso? Exatamente. Isso? Aí ficamos eu e ela num cantinho lá da redação, trabalhando mais de noite, de madrugada, né, com o olhar desconfiado dos colegas jornalistas e veteranos, preocupados com o que ia acontecer. A gente ouvia... Você via isso mesmo? Já, com certeza. As pessoas vinham até com um certo desdém, aqueles dois jovens lá, pegando o trabalho deles e colocando num lugar que milhões de pessoas a partir dali passariam a ter acesso, não precisariam comprar o jornal. E, aliás, esse sempre foi um dilema, né? O que vai ser dessa questão? Se as pessoas vão parar de comprar o jornal porque vão ter de graça na internet? Cobra, não cobra? Então, em paralelo, isso foi surgindo quando também chegaram os primeiros colegas que vieram reforçar o time. Afinal de contas, era um trabalho braçal muito grande. Você pegar aquela quantidade enorme de matérias e formatar na linguagem HTML e disponibilizar via FTP na madrugada para capixabas e brasileiros interessados no Espírito Santo em qualquer lugar do mundo. Essa foi a primeira grande revolução, porque foi engraçado que a gente começou a ter as primeiras reações. As pessoas do outro lado do mundo tinham acesso à informação do que estava acontecendo no Espírito Santo antes da pessoa que acordava de manhã para ir para a padaria comprar o jornal. E a gente começou, e eu lembro, os primeiros 200 leitores, 400 leitores, a coisa foi triplicando, quadruplicando. Mas assim, vieram os primeiros colegas, André Passamani, Jobson Lemos, Roberto Teixeira, Gustavo Tenório. Lógico, essas pessoas marcaram a minha vida e fizeram comigo o Gazeta Online acontecer. Né? E os colegas da área de informática também, o Ricardo Chocolate, deu uma total ajuda, Pablo, Luiz Paulo de Sá, e muita gente, Alex Cavalcante, já veio uma geração de alunos, né? E aí também a coisa foi crescendo. E eu, então, depois comecei a equipe já redondinha, dando conta do Gazeta Online, a gente começou a também incorporar notícias ao longo do dia. Essa foi outra grande revolução, em que aí, numa forma muito arcaica, tinha que o Roberto Teixeira, eu lembro hoje, mestre em comunicação, professor, ele ouvia na CBN, digitar, redigir e colocar no ar. Ouvia na CBN, escrevia e colocava no ar. Mas isso já fomos incorporando o conceito de últimas notícias, e foi só sucesso. E
paralelo a isso, eu comecei a me envolver nas questões comerciais. Mas foi só sucesso mesmo? Acho que foi uma ralação também, né? Ralação, sucesso do ponto de vista da entrega que a gente fazia, mas ralamos muito, muitas madrugadas, eu recém-casado, né? E eles muito jovens, trabalhando madrugadas inteiras e 24 horas por dia, aquela atenção que também tinha equipe durante o dia, e os colegas da madrugada, sábado, domingo, feriado, Natal, Ano Novo, coisas que jornalista está acostumado a ter que fazer, mas eles num caráter muito, por serem muito jovens, muito dedicados, e eu devo, insisto, a eles o sucesso do Gazeta Online, que realmente virou referência no Globo.com. Eu também devo muito ao Gazeta Online, as oportunidades que a empresa me deu. Fiz benchmarks no exterior, né? Fui aos Estados Unidos, fui em vários jornais do Espírito Santo, do Brasil. Então, assim, foi um período de muito aprendizado, né? E eu falei, bom, a internet vai mudar a minha vida. Mudou por um lado, mas também, resgatando o que você colocou no início, não se configurou como um negócio rentável do jeito que se esperava, né? Então, tanto que esse foi um dos motivos da minha saída. Num determinado momento eu estava num salário de editor, de gerente, e com aquela equipe toda de 10 pessoas, e não tinha o retorno publicitário que o negócio, pelo menos, se imaginava. Ele mais ou menos que se pagava, mas aí foi o momento que a gente conversou, né, o jornal em crise na época, a TV em crise, uma crise, né? Uma das crises, exatamente. Né? E aí foi uma conversa... Foi 2008, a crise do dólar, então, não foi? Mas eu saí efetivamente em 2003. Eu saí antes disso. Eu fiquei uns 9 anos entre a minha volta para a Gazeta e o projeto Gazeta Online. Mas em 2003 teve uma conversa de altíssimo nível, né? O Camilo falou, Fernando, está um pouco difícil de te segurar, mas isso também eu sabia que ia abrir outras portas para a minha vida, e abriram, e tenho uma carreira bastante dinâmica, né? Eu costumo dizer que eu vivi e vivo vários lados do balcão, mas que foram importantes. Calma, vamos chegar lá, calma. Antes eu tenho uma nota, que eu preciso dar uma nota, uma pausa nessa conversa aí. Gustavo Tenório, o Bolucho, meu amigo, também é cliente assíduo nosso, e o Alex Cavalcante, o famoso anãozinho, está no Canadá hoje, está morando no Canadá. Chiquérrimo, eu falei com ele. Chiquérrimo, está com um cabelinho bem mequetrefe, está com cabelinho grande, esses caras vão para longe, ninguém conhece os caras, e os caras acham que eles podem fazer qualquer coisa, não sei o que e tal. Mas você falou do Bolucho, eu lembrei de alguns episódios engraçados, que o Gustavo foi um dos que mais protagonizou. Gustavo Tenório. Tem um ótimo... Um deles foi derrubar o Ariovaldo Bonas, o famoso diretor de redação. Ele literalmente derrubou. Como que foi Bonas. isso? A gente tinha mania e introduziu isso na redação de cantar parabéns para os aniversariantes. Bolo, surpresa e tal. Gustavo, empolgado do jeito que sempre foi, coube a ele pegar copo descartável, pratinho na cantina e voltar correndo, porque a pessoa aniversariante já estava chegando. Nessa efusividade dele vir correndo com as coisas lá, os pratos descartáveis, ele deu um encontrão no diretor, daquelas que pega de surpresa, e derrubou o Ariovaldo Bonas, um senhor de cabelo branco, né? E quase matou o diretor de redação. Isso está nos anais aí da história do Gazeta Online, entre outras que ele protagonizou. Legal. Quando você começou no Gazeta Online, você imaginou que o Gazeta Online ia tomar a dimensão que tomou? Porque hoje a gente está falando do portal A Gazeta, não existe mais jornal. Isso. Se inverteu, né? O jornal impresso não existe. Agora existe só a Gazeta na internet, né? Além do portal G1 também, né? Então, você imaginou que fosse tomar a dimensão do que tomou? Não, eu não imaginava, até porque realmente, como eu disse, a gente não tinha muita noção do que ia representar a questão da internet na comunicação, né, na imprensa. A gente ouvia falar, eu estudava muito, porque, como eu disse, a empresa investiu em mim, eu estudei e fui visitar outras experiências, né, sábios na época, referência, falando, o jornal acaba em 50 anos. E, para surpresa minha, isso eu estou falando de praticamente 30 anos atrás, o jornal A Gazeta, a própria Gazeta, foi vítima de alguma maneira e parou de circular o jornal impresso, né? Uma decisão empresarial importante, mas que acho que foi até... Muita gente fala que demorou para tomar essa decisão. Exatamente. Outros ainda têm o jornal, o veículo impresso, mas assim, eu não esperava que seria tão rápido esse impacto que a mídia eletrônica causou e vem causando e vai continuar causando muito mais no modo tradicional. Eu sou da geração da máquina de escrever. Eu, Fernando, tenho 30 anos de formado, cheguei aí para a Gazeta batendo máquina, né, da datilografia, né, aquele barulho, aquela confusão, papel, cigarro...
briga, vaia, mas foi um período rico, mas eu passei por algumas transformações e essa geração nova também está passando. Você hoje representa um veículo aqui também que a gente não imaginava o formato que é hoje há 10 anos atrás. Então isso é importante e necessário, mais importante ainda, que profissionais como você, como eu, a gente acompanhe, né? Tem que se reinventar o tempo inteiro. Tem uns anos pela frente, né, Edu? Se Deus quiser, né? Depende dele. Ele querendo, a gente vai embora. Mas aí teve algum momento nesse começo, principalmente, que você falou assim, pô, isso aqui não dá para mim, não consigo acompanhar, ou isso não sei por onde ir. Teve algum momento? Eu confesso que eu tinha muita dificuldade, tenho até pouco hoje, mas isso é normal nas gerações, a questão da tecnologia, né? Então eu não conseguia entender o que os meninos toda madrugada faziam, que é o tal do FTP, arquivo por arquivo, para fazer o upload para a rede. Eu não conseguia aprender aquilo, com muito curso, me dedicando. Eu falei, vai ter uma hora que eu acho que não vou acompanhar mais, vão me bypassar, mas isso é normal. O que eu procurei fazer, como eu estava mais ou menos dizendo, é falar, gente, eu preciso me dedicar a viabilizar comercialmente o Gazeta Online. Então me envolvi muito na questão de publicidade na internet, os famosos pop-ups, né, formas de ganhar dinheiro, fazer chats com pessoas importantes. E aí me veio também outra coisa que acabou sendo um aprendizado maravilhoso e inesquecível, foram as coberturas internacionais que eu fiz. Eu também tenho o privilégio de ter feito as primeiras coberturas multimídia internacionais da Rede Gazeta. O que é isso? Eu, junto com a famosa banda Clube Big Beatles, Edu já teve aqui. Vai voltar, Edu vai voltar. Figura, porque só o que ele tem de história dá uns 500 podcasts. É mesmo, é verdade. E a gente foi 3 vezes a Liverpool, consecutivamente. Que era a viagem do sonho, né? Todo mundo queria fazer essa viagem com ele. E eu fiz fazendo cobertura para o Gazeta Online, só que engraçado que em 3 anos que eu fui, de 2000, 2001 e 2002, até nosso filho Klaus nasceu nessa época, é impressionante como de um ano para outro a tecnologia mudava. Em um ano eu fui fazendo fotos em câmeras que já eram bastante modernas na época, com um disquete, aquele de... esqueci agora as polegadas, botava um disquete que cabia 4, 5, 6 fotos por disquete. Eu tinha que ter uma bolsa com uns 200 disquetes para poder fazer muitas fotos. Eu não tinha como baixar, né? Trazer para depois... E aí no ano seguinte eu já fui tendo tecnologia para poder atualizar de lá e etc. Então assim, fora as histórias, né? Tá lá com o Edu e banda, a gente se divertiu muito, mas fizemos efetivamente a primeira cobertura multimídia, porque era Gazeta Online, TV Gazeta, Rádio, CBN e jornal impresso. E dizem que o Edu bota a galera para trabalhar com força lá também, né? E eu era muito vítima, porque ele tinha um radinho, né? Ele teve a ideia de levar o rádio, o walkie-talkie, né? Dava para todo mundo, e todo mundo desligava ou ia para não sei aonde. Um dia eu lembro que ele falou, Fernando Kunski, você tá onde? Porque a gente ia, né, passear, comprar alguma coisa, comer alguma coisa. Você tá onde? Eu falei, tô no banheiro, Edu, respeito. Mas foi muito engraçado. Ele é muito disciplinado, muito organizado e botava a turma. E um sucesso. Eles eram realmente, são até hoje, já tem mais de 20 anos que eles vão. Eu nem sei se eles foram esse ano, eu não vi nada. Não sei, mas a última que eu vi era 23, 24 anos de idas consecutivas a Liverpool. Exatamente. É um recorde. Eles ganharam o prêmio um monte de vezes. Muito valorizados, muito reconhecidos. O Saulo Simonassi, na época, com um fã-clube japonês, de meninas japonesas, fã-clube dele, considerado o melhor guitarrista cover de Beatles, o Bad baterista dando um show. Eles realmente sempre foram um fenômeno em Liverpool. Legal. Quando você voltou com mais ideias? Você ia para esse tipo de coisa, você voltava com mais ideias para o Gazeta Online? Porque a internet, a gente sabe que cabe muita coisa, né? Você tem uma ideia, cabe na internet, né? Então, você voltava assim, arejado e tal? Sim, a gente sempre com muitas novas ideias. Eu lembro que de um ano para outro surgiu a questão do chat, né? Que também as tecnologias foram sendo incorporadas. A gente teve a ideia de fazer um lançamento dentro do Cavern Club com a participação de Paulo Ricardo do RPM do Rio de Janeiro, com o Flávio Venturini de Minas Gerais, as pessoas interagindo com a banda de dentro do Cavern Club, e foi uma confusão para conseguir conexão e muito estresse. Mas assim, então tinha essas incorporações, como eu disse,
Aí fazia os canais exclusivos. Vamos fazer do Campeonato Brasileiro. O Renato Costa Neto era fissurado. Hoje é secretário de Colatina, né? Fez um belíssimo trabalho. Renato, aliás, devo, dentre todos esses que eu citei, o Renato, fora os primeiros, mas o Renato, o Gazeta Online deve muito a ele também. E a gente ia incorporando conteúdos novos, né? E tecnologias novas. Então, assim, era sempre muito aprendizado. Por isso que a gente... São vários exemplos. Eu não sei nem assim como que eu conseguia dar conta com tantos jovens, com tantos desafios, com tanta cobrança pela questão comercial, mas a gente mesmo assim sendo referência num estado pequeno, referência de audiência para um portal do porte do Globo.com. Quais foram as suas soluções para essa questão comercial do Gazeta Online até quando você esteve lá? Eu acho que a gente foi avançando também em mostrar para a diretoria da empresa a necessidade de aumentar a equipe. Então, profissionais da área comercial tradicional de rádio, jornal e TV vieram para a internet, aprenderam comigo, a gente ia aprender também com terceiros a utilizar. Vamos fazer um pop-up, né, que é um bannerzinho um banner que explode na página quando o internauta abre, ou o banner fixo lá de tantos pixels por tantos pixels. Então a gente foi aprendendo coisas que eram totalmente novas e a gente então teve uma hora que eu passei a ser gerente, mais do que um editor, um gerente de conteúdo e negócios, ou seja, eu tinha que garantir conteúdo com a minha equipe, mas também tinha que gerar negócios. Então parcerias como, por exemplo, Casa Cor, né? Esse tipo de coisa. Vamos botar o ambiente da Casa Cor no ambiente do Gazeta Online para a pessoa fazer um passeio interativo. Então, isso foi assim, tem diversos exemplos que eram um desafio para a gente naquele mundo virtual. E você imaginava, você como uma pessoa, um pioneiro, você imaginava que as redes sociais fossem ganhar esse corpo que tem hoje? Porque as redes sociais... eu acho que, não sei se eu posso falar, a rede social é um veículo de comunicação à parte, né, hoje. Você tem tudo na rede social e, mais ainda, você tem milhões e milhões de produtores de conteúdo o tempo inteiro. Você chegou a imaginar nessa trajetória que as redes sociais fossem ganhar esse corpo? Não. Quando é que você começou? Quando é que você percebeu as redes sociais? Pois é, nós estamos falando, insisto, de menos de 30 anos para cá, né? E aí eu lembro que a Gazeta, uma época, investiu num negócio chamado BIP, né? Que a gente chamava de BIP, que era aqueles aparelhos que a pessoa alugava, né? Contratava, alugava, botava no cinto como se fosse um celular, e eu estou falando da época antes ainda dos celulares, em que uma central da Rede Gazeta disparava: Edu, fulano está querendo falar com você. Você ligava para lá, ficou: olha, Ricardo, fulano está querendo falar com você. Você ligava para fulano. Então, quer dizer, quem imaginava que depois iam surgir as SMS, né, as short messages, que ia surgir um Orkut, um Facebook, que ia surgir um WhatsApp, né? Aliás, os próprios celulares, né? Eu lembro, estou falando de 93, que começou o primeiro celular que eu tive acesso em 94. A Telemar, na época, para ficar... Teleste celular. Teleste celular, isso. Teleste celular para fazer uma média com os jornalistas, né, que em tese precisam ter agilidade, ela facilitou o acesso, né, às linhas, a gente comprava os aparelhos e aí usava. Eu lembro que eu, com aquele tijolão, né, PT 950, num ônibus lotado vindo do Palácio Anchieta, tentando falar com o governador na época, Vitor Boas. Ninguém tinha celular no ônibus. Aí eu saí de lá porque eu precisava voltar para a redação. No meio do trajeto, o ônibus lotado, me ligam, toco o telefone celular, todo mundo já tomou aquele susto, e eu ainda falo assim: pois não, governador? Aí que quase me lincharam, achando que esse alemão está querendo se mitidar aqui no... Mas são histórias, muitas histórias. Muitas histórias. Teve algum momento que você achou que não ia emplacar o Gazeta Online? Teve, quando a empresa, né, decidida a reduzir custos, né, e também preocupada com o que podia representar em termos de perda de publicidade para os seus veículos convencionais. Um canibalizar o outro. Exatamente, não deixa de ter acontecido, mas dela simplesmente fazer uma coisa só pro forma ali para dizer que tem, mas tinha essas discussões, a gente era muito cobrado para fazer a diferença, e a gente com muita criatividade tentava, mas nem sempre foi fácil do ponto de vista de retorno, né? Qualquer iniciativa hoje tem sempre a dificuldade de patrocínio, etc. É sempre uma tarefa
árdua, mas a gente sempre teve fé, sempre deu o melhor e depois eu também acabei contribuindo para a Rede Gazeta, meio que deixando o legado antes da minha saída de convergir, criar as redações multimídia, né, porque até então era a Gazeta, o jornal fazendo a sua, TV Gazeta, rádios e a internet. E aí, a concorrência entre todos. E aí eu criei ali, até esses dias fui lá, foi um misto de saudade nostalgia. E emoção, eu coloquei isso no meu LinkedIn, em que eu vi a sala lá onde eu criei a primeira redação multimídia, né, integrando rádio, jornal, internet, TV não, que era mais difícil, mas as 3 mídias muito ali, uma mesma equipe trabalhando para os 3 veículos ao mesmo tempo. E hoje estão todos os veículos Exatamente. No mesmo lugar. A televisão incluída também, todo mundo junto, trabalhando junto. Fui na redação de A Gazeta, não acreditei quando vi tudo vazio lá, impressionante. Virou um hub de inovação lá agora, né? Eu fui também nesses tempos, é impressionante como mudou. E a mentalidade mudou também, né? Você acha que você, com a sua mentalidade hoje, você se encaixaria no Gazeta Online? No Gazeta Online não, na Gazeta e no... eu fiz uma opção, né, de dar uma guinada na minha carreira. E aproveita e conta como é que foi isso. Porque você saiu do Gazeta Online, vou trabalhar no Tribuna Online, então. Aí como eu te falei, né, no encontro com o Cariê, aquilo ali mudou minha vida, que eu fui trabalhar no terceiro setor, numa ONG empresarial, que é uma referência hoje no Espírito Santo, que é... Aliás, eu não sei se eu contei aqui, eu contei essa história hoje, mas... Conta aí, não. Então, na hora que eu fui sair, sabendo que eu ia sair, eu fui despedir dos meus colegas. E aí dei de cara com o Cariê Lindenberg, né, o dono do grupo, né, e diretor-geral na época, e presidente do conselho, o Café era o diretor-geral. Falei, Cariê, estou indo embora. Ele, mas por quê? Ele não sabia que eu estava saindo. Falei, não, a gente conversou aí, acho que está na hora. Vai fazer o quê? Não sei. No outro dia, o José Luiz Soares Orrico e o Walter Lídio, da Aracruz Celulose, na época, me ligam falando, Fernando, estamos criando uma ONG empresarial chamada Espírito Santo em Ação, e o Cariê Lindenberg te indicou para ser o secretário executivo. Eu falei, opa, topei na hora, então eu fui o primeiro executivo do Espírito Santo em Ação, tenho orgulho disso também. E aí as portas foram se abrindo, Edu. O Luiz Paulo Veloso Lucas me convidou para ser secretário de comunicação em Vitória, o último ano de mandato. Não ganhamos a eleição na época, né? O Luiz Paulo não fez o sucessor. E aí, no dia 1º de janeiro, eu, exonerado, como todos os cargos comissionados, foi quando o Paulo Artung, governador, me faz um convite, ainda em janeiro, para eu ser o subsecretário de comunicação. Foi um motivo de muito orgulho também e honra, né? Servir ao Estado como um subsecretário. E 3 meses depois eu fui alçado a secretário. Virei o titular, fiquei 2 anos, muito bom, assim, aprendizado. Que foi um período crítico, porque foi quando o Paulo Artung pegou o funcionalismo com 4 meses de salário atrasado, né? Exatamente. Então, demanda de comunicação, eu lembro dessa época, demanda de comunicação era gigante, né? Tinha o tempo inteiro o caos instaurado no Estado. Aquela coisa dele ter tomado a iniciativa de tentar a antecipação dos royalties para poder pagar o funcionalismo. Exatamente. A negociação. Então, você acompanha tudo isso? Acompanhei, como a pessoa da comunicação. Então, tinha todo um trabalho de estruturar uma rede de assessores de imprensa. Isso também tenho orgulho de ter estruturado, né? Colocando um assessor em cada secretaria. Como é que você chegou à conclusão que você tinha que fazer isso? Eu tinha que estar... Tinha aquele formato de ter um monte de gente numa sala, esperando ligação, falando com o secretário, redigindo um clipe do release diário lá. A gente teve a ideia de colocar um em cada secretaria, se especializando. O próprio Gustavo Tenório foi um que foi para a área de segurança. Márcia Brito. Foi primeiro para a saúde, depois para a segurança. Exatamente. E aí eles, de lá, especializando-se nas suas respectivas áreas, fluía muito mais a potencialização de matérias de interesse do Estado e alimentando, a tecnologia já permitindo, alimentando as pessoas lá no Palácio da Fonte Grande e mandando as informações a tempo e a hora para os veículos, né? Ou respondendo. E isso... Então, tinha os desafios internos, acompanhar a agenda, e eu sempre fui muito... receber bem as pessoas, porque demandas de veículos do Estado todo, né? Eu gostava de fazer essa parte, autorizando as verbas publicitárias. Quando eu saí, deixei bastante robustecido o orçamento e as pautas de fora também. Então, eu tive uma pegada muito de assessoria ao governador nas agendas internacionais. Eu tive o privilégio de ter acompanhado a missão para Dubai, né, para visitar a plataforma FPSO
cidade de Aracruz, que está aqui na costa do estado. Foi uma agenda interessantíssima. Fui com ele para uma agenda no Banco Mundial em Washington, né? E experiência riquíssima, né? Com Guilherme, que era secretário, depois virou ministro, me deu agora um branco do sobrenome dele, e Júlio Bueno na época, Guilherme? Não, e estava também o João Costa como prefeito, não, Guilherme Lacerda é foi do BNDES, Guilherme Dias, que foi diretor e presidente do Banestes, gente finíssima, pessoa querida, e aí... Passou perrengue em Dubai? Não, só mordomia, né? É mesmo? O Dubai já era um centro espetacular. Impressionante. Quem vê hoje, fui lá em 2006. E aí depois eu tive então em Dubai. Um afortunado. Você foi com o Edu para Liverpool, que é o sonho de todo mundo. Minha carreira. Pô, Dubai, Washington para o Banco Mundial, mas para onde? Maldivas, viagens, Ilhas Seychelles, mais o quê? Viagens nacionais, né, com muita frequência também. Aí teve um momento em que houve virada de governo, o Paulo Artung reeleito, ele quis dar uma outra cara na composição da equipe. E aí ele ia me encaixar em algum lugar, tive a oportunidade de ir para o Bandes. Mas aí foi quando, para surpresa minha, eu encontrei um executivo da Samarco, né, que estava num evento, num hotel, e aí a gente conversou, ele falou, Fernando, eu era secretário, ele me chamou de secretário, eu precisava de uma pessoa no seu perfil, se eu tenho alguém para indicar? Eu falei, tem eu. Porque eu sabia que eu ia um momento sair do estado, né, sem vínculo efetivo, e também não queria exatamente que perdurasse muito essa relação. Aí foi quando eu fui para a Samarco, uma experiência riquíssima, uma empresa muito boa, até mesmo durante... vamos lá. Foi para a Samarco, experiência excelente, não sei o que e tal, rompe a barragem, você está lá. Tava. Como é que foi isso, cara? Eu fiquei muito tempo gerente geral de comunicação e relações institucionais da Samarco, mas... depois mudou o presidente, ele me chamou para ficar diretamente ligado a ele, só com relacionamento. Foi então a guinada que eu deixei a gestão dos processos de comunicação. E passou para... Passei só para exclusivamente atuar em relacionamento institucional. O que é isso? Me identifiquei com isso. O que é isso? É a defesa de interesses da empresa de forma republicana, você lidar junto a alguns públicos estratégicos, como o poder público, seja municipal, estadual ou federal, órgãos de governo, ambiente regulatório, agências reguladoras. Você representa a empresa que tem demandas de fora para dentro e de dentro para fora. Você tem horas que você precisa lidar com órgãos públicos, entidades de classe, ou numa via reversa, entidades de classe e órgãos públicos precisam e têm demandas na relação com a empresa. É um trabalho espinhoso, difícil. Normalmente você se envolve muito em crises, né? Gestão de crises, gestão da reputação da empresa, né? Você tem que estar muito atento ao ambiente, o cenário político, institucional. Toda eleição muda secretário, muda ministro, muda governador. Você tem que estar atento a isso, e aí que vem a importância do cabelo branco nessa função. Eu sempre brinco com isso, que cabelo branco... Ou sem cabelo. Sem cabelo ou cabelo branco significa que você tem experiência, rede de contatos e mais uma tendência maior a saber lidar com situações que surgem, como, por exemplo, o rompimento da barragem. Mas não é assim, vamos chegar com mais detalhes no rompimento da barragem, mas não é um trabalho arriscado do ponto de vista ético, do ponto de vista... você está muito suscetível, você está lidando com empresas grandes, está lidando com dinheiro, você está lidando com... Exatamente. Né? Não é arriscado, e você passou por isso? Claro. Por ter que contornar esse tipo de situação? E os critérios cada vez mais foram evoluindo, né? Então hoje você tem a figura, né, dos compliances internos, né, regras de código de conduta que você é obrigado a seguir, e do perfil do profissional. As empresas ficam muito atenciosas, criteriosas na escolha dos profissionais, que tem que ter conduta ilibada, ser uma referência. Não, ok, mas isso chega para você? Sim, isso chegou para você? Sim, Como é que lida com isso? Não, chegam demandas diversas, você tem que saber, e eu brinco que já no governo as pessoas falaram, Fernando, o bom é que você sabe dizer não e as pessoas ainda saem satisfeitas com você. Né? Então, é uma habilidade isso. Você tem que saber falar não, né, com convicção,
né, surgem demandas diversas, né, e a tendência isso foi diminuindo ao longo dos anos, mas graças a Deus, graças à formação e aos compromissos que você mantém com as empresas com as quais você acredita no que elas estão fazendo, né, porque eu não trabalharia para quem eu não compactuaria com a forma de lidar com seus públicos, né, seus clientes e stakeholders, né, que a gente chama, públicos de interesse. Então eu fico muito à vontade, Edu, de ao longo desses anos estar atuando nessa função, mexendo lidando com pessoas dos mais variados perfis, mas a gente tem feito um bom trabalho e acho que eu, particularmente, tenho muito orgulho de ser hoje um profissional de relacionamento institucional e governamental. E pela sua experiência, você acha que muda de governo para governo? Você falou, a gente troca tudo, não sei o quê. Muda. Você tem mais dificuldade com determinado grupo ou menos dificuldade com determinado grupo ou tudo a mesma coisa? Não, é questão... No sentido de tentativas de cooptação, no sentido de tentativas de te envolver em casos de corrupção, te envolver em corrupção, ou a empresa onde você está em corrupção? Mas insisto, isso diminuiu muito, né? Os próprios atores políticos, principalmente, eles estão mais atentos a isso, porque sabem que estão sendo observados, vigiados, né? O tempo inteiro. Então, isso eu diria para você que reduziu 99%, né? Mas mudanças de governo sempre você tem que estar atento a que tipo de perfil de candidato eleito vai assumir, né, em qualquer esfera, municipal, federal, estadual. Foi federal. Isso que eu te perguntei. Mas a gente sempre lida e soube lidar e deixa logo muito claro, olha, a forma da empresa trabalhar é assim, 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 dentro das normas de ética, conduta ética e compliance interno. E aí, como é que você recebeu a notícia do rompimento da barragem? Pois é. Como é que foi o dia? Você lembra disso? Lembro, lógico que lembro. Foi um dia que marcou a minha vida. Eu estava conversando com um colega exatamente por videoconferência lá na mina do Germano, que é a mina da Samarco lá em Mariana. Uma videoconferência de uma agenda super positiva que a gente construía com 2 governadores, Fernando Pimentel e Paulo Artung, no Caparaó, uma agenda que eu estava muito envolvido, que eu gosto de fazer, de construir agendas positivas. E aí ele de repente botou a mão na mesa assim e falou, nossa, senti agora um tremor aqui na mesa, no computador, deixa eu ir ali fora ver o que aconteceu. Aí a gente ficou lá esperando aquela imagem parada assim, de repente ele volta meio assustado, falou, vou ter que desligar que teve um tremor de terra, um abalo sísmico aqui na região do Caraça, que é a região lá da Serra do Caraça, onde fica a mina da Samarco. Uhum. E aí eu desligamos, desci pro 9º andar, onde ficava a diretoria, onde eu praticamente ficava baseado quando eu estava em Minas, né? Eu ia com muita frequência a Belo Horizonte. E aí vi o meu colega da área de segurança patrimonial, hoje executivo da Vale, e aí eu vi que ele estava meio assustado numa ligação por telefone. E eu já acostumado com momentos de pré-crise, né? De jornalista, sabendo que estava acontecendo alguma coisa, parei do lado dele, não é possível, reações desse tipo. E aí desligou o telefone. Ele, parece que está tendo um problema lá. Eu perguntei e de repente toca de novo. Ele, não acredito. Fez uma reação bastante dura lá e ele falou comigo, né, que Fundão rompeu. Usou esse termo, barragem de Fundão. Aí, por ironia do destino, na sala do lado, onde ele participava, saiu para atender o telefone, estava toda a diretoria da Samarco, e inclusive tratando de segurança. Aí foi quando a gente chamou um, chamou outro e a notícia espalhou e foi realmente bastante duro. E eu imediatamente, na minha posição... Como é que foi a reação da diretoria? Foi um susto muito grande, né? As pessoas praticamente estão acreditando, porque realmente sempre a empresa foi referência em segurança. E aí, meu papel foi comunicar com o governador dos 2 estados, secretário de Meio Ambiente, Ministério Público. Como é que você ligou para os caras e falou? Mas governador, eu liguei para minha esposa. Deu merda. Foi a minha reação, porque eu estava com as malas prontas para voltar para Vitória naquela noite. Minha reação foi ligar para a Giovana e acabei me emocionando muito, porque eu sabia que pela reação dos colegas, principalmente da área de engenharia, eu particularmente não tinha muito essa noção que é uma coisa muito grandiosa e
problemática tinha acontecido. Então eu sabia que aquilo ia mudar nossas vidas e que realmente mudou de muita gente da Samarco, né? E a empresa ficou 5 anos aí sem operar e agora, graças a Deus, para a alegria dos capixabas e do Brasil, uma empresa com um ativo importante, com um processo importante para o Brasil, voltou a operar e eu fiquei muito feliz pelo meu histórico com a empresa. Como é que você deu a notícia para as pessoas? Você falou com sua esposa, se emocionou, porque, na verdade, certamente. foi um paralelo, né? Já estava saindo na imprensa de algum jeito, né? Nas CBN, redes sociais e tal, já tinha isso e eu oficialmente fui incumbido de falar, olha, nós temos que dar uma satisfação enquanto empresa. O presidente gravava um vídeo para os empregados e eu falei, olha, governador, aconteceu isso, estamos tomando todas as medidas, a gente não tinha muita noção realmente do que estava acontecendo na prática, né? Então teve isso também, eu não sabia nem a proporção para poder traduzir naquela, mas que eu fiz esse papel como um soldado que tem uma missão na guerra ali, eu cumpri de falar com as principais autoridades de Minas Gerais e do Espírito Santo. E qual foi a reação das pessoas quando escutaram isso de você? Teve alguma coisa que te chamou a atenção? Assim? Não, porque também acho que não compreenderam tanto, né, assim, do que exatamente tinha acontecido. E no primeiro momento ninguém entendeu muito bem, né? Nem a própria Samarco entendeu muito bem. Exatamente. E a gente também não tinha muita noção do impacto, a extensão do impacto, né? Uma coisa é o rompimento e a gente ficou, lógico, preocupado com a comunidade ali próxima, né, de Bento, agora me deu branco também, que eu sempre confundo com Bento Gonçalves, lá no sul. Bento Rodrigues. E aí foi essa preocupação com aquelas vidas que estavam ali. Por sorte foi um evento durante o dia, né? Se fosse à noite teria sido muito pior. Por quê? Não, porque as pessoas estariam dormindo dentro de casa, né? E a lama invadiu as residências, né? Então deu tempo de muita gente fugir, sair, correr. Alguns que acabaram ficando por ali, eu acho que não acreditaram no que podia acontecer, acabaram perdendo a vida, né? A gente lastima e até hoje o único corpo que não foi encontrado dos 19 é exatamente um colega que vestia o uniforme da Samarco, né? Os outros todos foram resgatados, os corpos, e a gente preocupado muito com isso, mas não tinha noção da extensão depois do impacto na calha do Rio Doce, entendeu? Isso a gente foi só perceber no dia seguinte. E como é que foi organizar as demandas de imprensa? Como é que foi isso? Pois é, e aí a estrutura de imprensa toda focou 100% nisso, né? Fomos para Mariana e a primeira coletiva lá foi bem tumultuada, mas... Como é que foi a coletiva? Foi bem tumultuada mesmo, porque no dia seguinte já tinha noção maior do impacto, né? Pessoas desaparecidas. E aí a diretoria assumiu lá, né, a frente, mas muita gente, muita confusão, já muita cobrança, Ministério Público também, comunidade, foi meio tumultuado ali, não deu para organizar 100%, mas o caos estava instalado, né, Edu? Então, realmente, eu já recebendo muita ligação do Espírito Santo, fui deslocado para vir logo para cá também para cuidar da crise do lado capixaba, eu fui o primeiro deslocado para isso. Depois veio um diretor, né, que inclusive assumiu a presidência, o Roberto. E aí a gente começou, eu lembro que eu peguei um carro de madrugada, no caminho até Pedra Azul, eu já tinha falado com a prefeita de Valadares, que eu nem sabia quem era, né, não era pessoa do meu convívio profissional, com o prefeito da divisa ali do Espírito Santo com Minas. Mantenópolis, não, do prefeito Neto Barros lá Baixo Guandu. Depois Colatina, né? Eu falei com o prefeito na época Leonardo Deptuski e com o prefeito Dozinho Corrêa de Linhares. Olha, aconteceu isso, eles já sabiam, a empresa está tomando todas as medidas. Foi o que eu podia falar também, contratação dos primeiros caminhões pipa e etc. Mas é isso, assim, aí ainda fiquei um ano gerindo ali, ajudando na gestão da crise até a saída em setembro de 2016. Porque fechou essa marca, né? A gente ficou bastante sem perspectiva, né? E eram muitos gerentes gerais e a empresa ainda sem previsão de quando voltava, tanto que voltou 5 anos depois.
Aí foi cada um tomando a sua decisão, a empresa deu toda a cobertura, mas... Qual a sensação, cara, de você ver o lugar onde você trabalha desmoronando? Foi muito difícil. Como eu falei, né, minha reação foi cair aos prantos logo depois da primeira, porque a gente sabia que uma empresa tão boa, tão importante para o Estado e para o Brasil, para o mundo, né, ela realmente desmoronou, né, naquele momento, mas todos os colegas muito guerreiros foram, todos perderam as suas funções, a maioria, né, os engenheiros que faziam pelotas de minério de ferro de qualidade foram tocar frentes de distribuição de água, né, para atender as necessidades emergenciais das populações ao longo do Rio Doce. Então, muitos guerreiros, né, e a empresa tem orgulho, muitos estão lá hoje ainda. Eu, particularmente, assim, tendo a me emocionar, porque eu vivi na pele aquilo lá, mas insisto, fico feliz que a Samarco voltou, está aí já angariando o reconhecimento merecido e vai voltar a fazer o papel do tamanho que ela sempre fez, de 4 usinas de pelotização, né, que vão aos poucos retomando. Eu acho que o Estado precisava dessa retomada. Nesse momento que você saiu da Samarco, e aí? O que você foi fazer? Então, aí eu dei meio tempo, desnorteado, fui descansar um pouco, viajei com a família, fiz 50 anos e aí eu comecei a buscar oportunidades, né? Mas aí você já tinha virado a chave do jornalista para o... Então, aí eu não voltei mais para a gestão de processos de comunicação. Aquilo que eu falei, a guinada se deu quando eu fui convidado pelo presidente, então, da Samarco, Ricardo Vesco, para cuidar só de relacionamento. Ele sabia do meu relacionamento com o Espírito Santo, expandi para Minas, depois Brasília com o episódio da crise, e aí as outras oportunidades acabaram me levando para o norte do Brasil, né? E eu tive essa experiência, difícil pela idade, pelos filhos, pela família, mas eu fui e foi de muito aprendizado também em setores novos, energia, lá tive uma passagem rápida por Belo Monte, lá no interior do Pará, e logo veio famosíssima Belo Monte. Você também só está encrenca, bicho. Como é que foi Belo Monte? Não, foi rápido, só que intenso. Eu tinha que morar numa vila, né? Só podia vir em casa a cada 45 dias, então tinha um lado pessoal, mas também convivendo com prefeituras, índios, quilombolas, muita demanda em relação à empresa. E aí eu fui gerenciar um projeto de desenvolvimento regional sustentável do Rio Xingu, que era uma interação com 33 municípios, mas logo veio o convite para eu ir para o meu emprego atual, que é a VLI, uma vaga para São Luís do Maranhão. Estava tão bem lá no meio do mato, cara, Belo Monte. Eu preferi voltar lá para perto da praia e trabalhar numa empresa que sempre foi referência para mim também, para nós, né, a VLI, e numa posição de relações institucionais para um corredor importante para a empresa, de terminais, ferrovia e porto, né? E aí eu estou nessa empresa até hoje, né, com muito orgulho e recentemente voltei do Maranhão para cá, para o Espírito Santo, voltei para casa, fiquei 4 anos lá, mas aí veio uma oportunidade de eu estar voltando a fazer relacionamento no meu estado de origem, reencontrando pessoas que eu gosto e ajudando a mostrar a importância dessa empresa para o país. O que tem de diferente desse trabalho lá em São Luís do Maranhão, no norte do país, no centro-oeste do país também? O que tem de diferente de lá para cá? Sem falar as questões de regionais, né, de temperatura, lá é muito gastronomia. Lá é muito mais fresco, muito mais quente, muita chuva. Ou é inverno ou é verão, sendo que no inverno não é frio, é calor com muita chuva. E 6 meses do ano chovendo. O resto muito sol, muito calor. Então tinha essas questões que foi uma adaptação, mas foi também de aprendizado. Conhecer pessoas novas, né? Pessoas com peculiaridades regionais diferentes, né? Seja na fala, seja no comportamento, seja na empatia. E aí... Mas e o relacionamento? E lidar com os prefeitos, com governadores desses lugares, os políticos, as comunidades... Tem alguma coisa de diferente ou é uma forma? Na verdade é um desafio porque eu não sou de lá, né? Eu sou daqui, então você chega, você já tem que vencer com muita habilidade, né? O bairrismo, que às vezes é comum também nessa área de atuação, as pessoas, pô, você nem capixaba você nem maranhense
Então já cheguei e consegui com muita facilidade conhecer as pessoas certas, do jeito certo, na hora certa, seja governador Flávio Dino, seja governador do Tocantins. Então é uma habilidade isso? Eu considero, porque você tem que, insisto, fazer certo do jeito certo, na hora certa, e não pode criar antipatia, porque senão você tem portas fechadas. E a gente está na época da antipatia, né? O que reina é a antipatia, porque se eu falo que eu penso isso, você fala, não, eu não penso isso, então acabou. Você acabou. Você viveu isso? Você vive isso? Não, porque agora essas questões momentâneas de política, né? Mas também tem uma questão que profissionalmente eu não posso ficar declarando lado A, lado B, né? Pelo contrário, eu tenho que lidar com quem quer que seja que esteja no exercício do mandato. Então, eu tenho que ter muito cuidado, inclusive nos meus posicionamentos pessoais em grupos, né? Nem pode ter, né? Às vezes a gente até perde um pouco a paciência e dá vontade de dar um pitaco. Mas, assim, não vou nem entrar muito nesse detalhe, mas assim, a gente tem que saber separar as coisas e atrapalha bastante, né? Porque está muito difícil, né? Você se posicionar da maneira que seja, né? Se você estiver trabalhando para uma empresa A, vai achar, mas essa empresa faz não sei o que parece que é interesse, defendendo interesses de determinado grupo. E a gente, com habilidade, tenta mostrar que não é assim, né? A empresa, e eu já falei isso aqui, eu trabalho para quem eu acredito, que trabalha sério e faz coisa importante para o Estado, para o Brasil. E eu fico tranquilo quanto a isso. E também é uma empresa que preza pelas questões éticas e de compliance, né? E como é que você vê, e como é que a VLI, que é uma empresa, uma grande empresa de logística do país, como é que vê esse momento e como é que vê a perspectiva a partir de agora? Quais são as expectativas, as suas, pela experiência que você tem, e as expectativas da VLI? Eu nem posso, assim, oficialmente falar pela empresa nesse aspecto, né? Assim, falo que ela é uma empresa que faz e cumpre um papel importante. Não posso falar assim pelas pessoas que dirigem, porque cada um tem o seu posicionamento e tem um posicionamento. Mas assim, a gente fica muito tranquilo que a empresa ela cumpre um papel fundamental para a infraestrutura do Brasil, né? Operar ferrovias e portos. Então ela vai continuar fazendo isso, né? Tem um ambiente regulatório que ela trabalha num ambiente regulado, ela tem que seguir determinadas normas, e a gente acredita que o Brasil tem experimentado aí administrações de lados diversos, mas que têm lidado bem com a questão da infraestrutura, né? Uma coisa não se pode negar, que é ponto pacificado. A infraestrutura teve uma atenção muito grande nesse governo, né? O ministro Tarcísio teve tanto destaque que ele acabou se elegendo o governador de São Paulo, né? Isso foi bom para ele. Como é que você viu isso? Não, eu vejo como realmente, concordo com você, né, uma visão importante na área de infraestrutura nacional, retomada de algumas obras, né, e também na questão ferroviária, passos importantes, né, mudanças de legislação. Antes era o governo federal que construía a ferrovia, agora tem o modelo da autorização ferroviária. A empresa pode requerer um trecho para ela estudar e construir uma ferrovia se for viável economicamente. A gente tem até um projeto desse aqui, eu bati o papo aqui com o Zé Roberto Barbosa, que é da PetroCity, que tem um projeto gigante lá para o norte do estado, né? Conheço. Que é mais ou menos essa pegada. Exatamente. Que não tem dinheiro público. Autorização para construir ferrovia de São Mateus até Goiás. É um projeto arrojado. Então, assim, a gente está muito confiante de que, mesmo com o novo governo entrando, vai continuar uma visão necessária, né, que teve bastante avanço na área de infraestrutura, que vai continuar tendo, porque ferrovia é uma unanimidade da importância dela para barateamento de frete, conseguir levar cargas importantes, estratégicas, de regiões estratégicas para a região portuária em longas distâncias, como um país continental como o nosso. Então é um ambiente muito importante e a gente não se preocupa assim com mudanças drásticas de condução na gestão da área de infraestrutura, que é onde nós lidamos, né? Jornalismo nunca mais? Não, a gente nunca pode dizer do dia de amanhã, né? Lógico que tem a pontinha de saudade, né? E quem sabe um dia
tem alguma oportunidade de fazer, por exemplo, um programa bom como o seu aqui. Pode contratar, né? a Fornexus, olha lá, pode contratar, que já chega com a ideia e já sai com o produto prontinho. Mas como eu disse, eu estou muito bem, me encontrei também nessa questão do relacionamento, é uma área importante, cada vez mais valorizada pelas empresas que valorizam os cabelos brancos ou a falta de cabelos. Então, assim, eu tenho uns anos pela frente. Você está mais no cabelo branco ou na falta de cabelo? Acho que na falta de cabelo. A não ser na barba, que tá toda branca. Mas eu tenho uns anos pela frente, como eu te falei, e a gente vai ver. Eu tô bem na VLI, né? E a gente, Deus sabe como é que vai ser o futuro aí, mas estou feliz de ter voltado e estar contribuindo para uma área importante. A grande parte do que a gente opera no Brasil opera pelos portos do Espírito Santo. Nós temos uma operação aqui do TPD importante, Ferrovia Vitória Minas, a gente passa com a nossa carga e quero continuar contribuindo nesse novo governo, né, ajudando aí a condução da área de desenvolvimento econômico, né? E estou muito feliz aí, principalmente feliz por estar aqui falando um pouco para os capixabas dessa minha experiência. É ótimo. Qual que você acha que vai ser o futuro do Gazeta Online, que virou Gazeta, que é G1 também? Eu acho que vai ser continuar sendo a fonte de informação para o capixaba e para o brasileiro, ou para quem quer que seja do mundo interessado nas coisas do Espírito Santo, com credibilidade e transparência. Eu até falei com as pessoas que estão lá hoje, né, os colegas que começaram lá comigo como estagiários, fazendo um jornalismo brilhante, e os outros veículos também, né? Eu acho que a tendência é tornar tudo muito eletrônico, muito ágil, e acho que é um caminho sem volta, né? Acho que aquele monte de papel que chegava todo dia, aquelas bobinas impressas, realmente acabou, não tem mais condição, mas eu acho que a semente do Gazeta Online, 30 anos depois, na verdade o portal está fazendo acho que 26, fez 26 esse ano, eu acho que está só no começo ainda. Nossos filhos e netos vão ver uma coisa totalmente diferente que eu ainda não consigo imaginar, como eu não conseguia há 30 anos atrás achar que um jornal ia parar de rodar, né? Legal. Fernando Kunski, valeu, cara. Muitas histórias. Eu sei que tem mais história aí, mas vamos ter mais tempo para conversar sobre mais histórias aí, com certeza. Obrigado pela oportunidade, foi um prazer te rever. O cara que colocou no mercado meus amigos Alex Anãozinho e Gustavo Boluchin. Gustavo Boluchin. Boluchin, eu nem sabia desse apelido. Fernando, valeu, cara. Sucesso para você. Um abraço para todos aí. E lembrando que o podcast dele você pode contratar com a Fornex, pode fazer à vontade aí, tranquilo, precinhos camaradas e tal. E você que está assistindo a gente, se inscreve aí, dá o like, compartilha esse conteúdo por aí, porque é importante para a gente crescer. Valeu, Fernando Kunski. Obrigado.